Abra comigo o Santo Livro no Evangelho de Mateus. Capítulo 5. Mateus capítulo 5. Antes de lermos aqui, eu quero agradecer mais uma vez pela honra e o privilégio de estar aqui, cooperando com essa obra. Agradecer pela abertura que o pastor Ival tem dado. Hoje eu também estou fazendo o lançamento do meu livro, O Perfil do Verdadeiro Cristão, e ele cedeu gentilmente o espaço e o tempo aqui para fazer o lançamento. E foi feito o prefácio pelo reverendo Hernandes Dias Lopes, que contribuiu muito para o valor dessa obra, e eu espero poder contribuir para a igreja brasileira com essa ferramenta, que vai resgatar o perfil do verdadeiro cristão. Então, no final, está aqui embaixo ali, foi feito um standzinho ali, para a venda do livro. Eu estarei assinando, caso você queira trocar uma palavrinha. Estarei ali, não tenha pressa, hoje é domingo, você pode ficar aqui mais tempo. Você tem 4 opções hoje: sair daqui e ver o Gugu, sair daqui e ver o Faustão, comer maionese na casa da sogra, e a 4ª opção é comprar o livro. Eu acho que é a melhorzinha das 4, né? Então fica aí com a gente, tá? Então é uma honra estar aqui, um privilégio. Então estarei hoje também à noite, às 19 horas, 7 da noite, e amanhã no Conexão com Deus, às 8. Estou quase um presbiteriano. Eu não saio mais daqui. Então, você que é cupim de igreja, quer vir em todos os 3, está aberto. Como eu amo estar na casa do Senhor. Quando eu cheguei mais cedo, vi que o reverendo estava ministrando, corri para assistir, que é um privilégio ver esse homem ministrar a palavra. Como conversamos um dia, nós quase não sentamos para ouvir, a gente só fica pregando, e às vezes é bom a gente, como Moody disse, como é bom ir até a Inglaterra e ver a doce doutrina do Sr. Spurgeon. Então Moody, quando podia, assistia Spurgeon pregar, e isso é para nós, para mim, um privilégio. Então, hoje à noite, hoje às 15, tem um culto aqui, à noite às 19, e amanhã estarei às 8 no Conexão com Deus. Eu peço para você convidar as pessoas. Pastor, mas eu convido, não cabe aqui. O conselho da igreja só vai ser convencido a alugar um templo maior quando começa a sair gente pelas paredes. Então não para de vir, porque você não acha lugar para parar, lugar para sentar. Venha, insista, que aí nós vamos ampliar as instalações e quem sabe ter a maior igreja reformada do Brasil em São Paulo, capital. Amém? Quem crê nisso? Então você ora e contribui, viu, meu filho? Capítulo 5 e verso 13, vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Fecha os olhos, só mais uma rápida oração. Pai Santo, como já tem glorificado o Teu nome através dessas reuniões, glorifica ainda desta vez, Senhor. O principal personagem deste evento, deste culto, é o Teu Filho. Que nós diminuamos, que Ele cresça, que Ele receba glória, que nenhuma carne se glorie diante dEle, que tudo que for feito nessa instituição, quer por palavra falada ou escrita, vise a glória do Teu nome e o avanço do Teu reino, que sejamos apenas servos inúteis, Senhor, homens fracos e patéticos, na mão de um Deus poderoso e misericordioso. Por isso, nessa manhã, despeja da sua graça, gloriosa e abundante, faz Teu reino avançar, nos conforma à imagem do Seu Filho, e receba glória para si, em nome de Jesus, amém. Presta atenção aqui, eu tenho pouco tempo, a proposta é até meio-dia, mas caso eu vá até 10 para 1, você não ache ruim não.
Presta atenção, eu vou fazer menção aqui de algo que está escrito no livro que eu escrevi. Não sei se eu vou poder fazer a exposição das bem-aventuranças, creio que o tempo não vai ser oportuno, todavia eu farei na parte da noite, então eu darei uma pequena introdução. Presta atenção, que palavras são essas que eu acabei de ler? Quem disse essas palavras? Aonde foram ditas? Esse texto que eu li, o verso 13, foi extraído do maior sermão já pregado aqui nessa terra. Foi pregado pelo maior pregador de todos os tempos. Este sermão é o Sermão do Monte. Este pregador se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus, o meu e o seu Salvador. Ele pregou em um monte, não se sabe com precisão que monte foi esse. Mas o que significa este sermão? O reino de Deus havia chegado na terra. O reino havia chegado. Junto com o rei do reino havia chegado, Jesus Cristo. E agora era necessária a constituição do reino, a lei do reino. É nisso que consiste o Sermão do Monte, do capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. É a constituição, a lei do reino, que agora foi instaurado. O Sermão do Monte mostra o elevado padrão que deveria andar aqueles que nele ingressassem. É o código moral do reino de Deus, é o código da igreja e o padrão elevado que o crente, o novo convertido, deveria andar. O verso 13 diz do quê? Ele faz uma afirmativa: vós sois o sal da terra. O grego aqui dá a ideia de imperativo, vós sois, não quer dizer vós sereis, ou vós podeis ser, vós sois. Quem são esses? A quem Jesus está dirigindo essa palavra? À igreja, aos discípulos, aos conversos. Vós sois o sal da terra. O grego vai mais longe ainda, diz que vós, e somente vós, e ninguém além de vós, sois o sal da terra. Somente o crente, ninguém além do crente, é o sal da terra. O que Jesus estava querendo dizer ao afirmar que nós somos o sal? Você sabe que ele faz uso de muitos exemplos, e de muitas metáforas e parábolas, para trazer um ensinamento. O sal naquela época, assim como hoje, mas principalmente naquela época, ele tinha propriedades que servia para duas coisas pelo menos: para dar sabor aos alimentos e para evitar a corrupção. Então, quando se prepara um alimento, o sal é atirado numa carne, num cereal, numa verdura, em um legume, para que dê sabor, para que o sabor se acentue. Logo aquele alimento deixa de ser insonso e fica saboroso. Os métodos de preservação de alimento naquela época também não eram bons. E o sal era usado principalmente nas carnes, porque ele colocado em grande quantidade, evitava que o alimento apodrecesse. Era o método de conservação, de preservação do alimento. A carne contém germes, que com o passar do tempo levam à putrefação. O sal atirado contém a ação daqueles germes conservantes. Você pode ver isso no bacalhau, na carne seca, por exemplo. Consegue ficar fora de um refrigerador muito tempo, sem que se decomponha, sem que apodreça. Para isso, a Bíblia diz aqui: se o sal for insípido, para mais nada presta, a não ser para ser lançado no chão, e atirado no chão e pisado pelos homens. O sal, para dar sabor e para evitar da corrupção, ele precisa ter propriedades oriundas do sal. Ele tendo essas propriedades, ele é de fato sal, e então ele dará sabor e conservará os alimentos. Por que Jesus nos compara ao sal? Por que ele nos chama de sal? Ele não está dizendo que o crente pode ser, que o crente deverá ser,
que talvez esse seja, que todo crente é sal, e ninguém além do crente é sal. Porque o crente, enquanto vivo, ele tem funções na terra. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui para ver a banda passar. Você não está aqui para ver um cristianismo passivo, indiferente. Você está aqui por uma função específica. Você não se converteu. Olha que coisa interessante. O Dr. Lloyd Jones, escrevendo seu livro, ele fez a exposição. Ele diz: por que nós não nos convertemos e imediatamente vamos ao céu? Nós deveríamos nos converter hoje e amanhã já ir ao céu. Já acabou a nossa função, nascemos de novo, fomos resgatados, temos novos céus e nova terra. Por que então, depois de receber um novo coração, uma nova mente, o Espírito Santo, continuamos aqui? Nós estamos aqui porque somos os agentes que beneficiam esse mundo com a nossa nova natureza. Nós ficamos aqui porque temos uma obra, nós temos que influenciar, pregar, nós temos que beneficiar esse mundo com a nova natureza que a gente recebeu. Ou seja, Deus nos comparou o sal, porque primeiro, o sal dá sabor aos alimentos. O que significa isso? O crente está na terra para influenciar a terra. É o crente que dita regras, opiniões, é o crente que forma condutas. É o crente, ele deve estar onde ele está inserido, ele deve influenciar positivamente o meio que ele se encontra. É assim com você? O sal, por exemplo, aonde o sal cai, ele dá sabor. O sal não recebe sabor. Você não lança o sal, por exemplo, no feijão, o que prevalece é o sabor do sal. Você lança numa verdura, ele não fica com o gosto da verdura. A verdura que fica salgada. Primeira coisa que eu aprendo aqui, o crente não pode ser influenciado. E sim, ele deve influenciar. O sal não recebe sabor de nada, de nenhum outro alimento. O sal dá sabor. Não podemos ser influenciados pelas tendências da moda, pelas tendências da sociedade. O crente não sofre influência, o crente exerce influência. O ímpio, o morto em pecados e em delitos, nada tem para oferecer para a igreja. Voltaire não tem nada para oferecer, Freud tem muito pouco para oferecer, Buda, Maomé, Confúcio não tem nada para oferecer, os ateus e filósofos não têm muito a oferecer. Nós sim temos algo a oferecer. Agora o que eu vejo? Os crentes são influenciados. As tendências desse marxismo cultural, ideologia de gênero, essa besta de muitos chifres, está entrando nas igrejas, pastores estão se vendendo, comprometendo suas convicções, cristãos estão mudando, sendo formados conforme o mundo. Paulo diz, não vos conformeis com o mundo, ou seja, amoldeis, sejais conformes. E muitos crentes estão sendo influenciados por mentes corruptas, tendências ateístas, tendências marxistas, a moda, a filosofia, as ciências humanas. Pastor Hernandes, eu converso com crente em Jesus, que assiste Leandro Carnal, Clóvis de Barros, Mário Sérgio Cortella, Luiz Felipe Pondé. Estão encontrando mais significado na vida esses homens, a maioria ateus. Agora eu vou dizer por quê. Você escuta esses homens, eles te dão dado científico, teológico, histórico, eclesiológico, psicológico. E as pessoas estão encontrando significado na vida. Aí eles vão ouvir pastor, principalmente carismático. Eles babam, rodam paletó, balbuciam palavras incoerentes e não trazem um contexto histórico, teológico, dogmático, nenhum. As pessoas estão procurando eles. Estão procurando esses homens. Se eu não me engano, Isaías 20 diz assim, consultaria os mortos a favor dos vivos? As pessoas estão consultando os mortos espiritualmente, a favor dos vivos. A igreja não, ela é sal,
ela influencia. E como ela influencia? Positivamente. Ela influencia pregando o evangelho, mostrando um elevado padrão de conduta. Como ela influencia? Nosso padrão de família deve influenciar a cidade. Nosso padrão de matrimônio deve influenciar a sociedade. Nosso padrão profissional, com a nossa conduta ética, reta, honesta, íntegra, deve influenciar a sociedade. Meu irmão, ser cristão é mais do que ajuntar um conjunto de normas, regras, é muito mais do que uma profissão de fé. Ser cristão não é trocar a doutrina antes de trocar o coração. As pessoas estão mudando a doutrina, mas não estão mudando o coração. Está havendo decisionismo e não regeneração. Está havendo adesão e não conversão. Notem que antes de ingressar no reino, a Mateus 3, João Batista, o reino está próximo. Tudo bem. Como eu faço para entrar nele? Arrependei-vos. Metanoia. Só entra no reino quem passa por metanoia. Metanoia não se consegue numa piscina de batismo. Metanoia não se consegue tomando ceia, recitando os credos. Metanoia não se consegue trocando a teologia. Metanoia é novo nascimento. Metanoia só se alcança mediante a regeneração, mediante o poder do Espírito Santo, que forma o velho homem em Adão, em um novo homem, imagem de Cristo. E este agora é sal da terra, tem poder de influenciar. Você quer ver um exemplo positivo disso? De influência? John Knox, quando ele voltou para a Escócia, em 1749, a religião oficial da Escócia era o catolicismo. Alguns anos depois da volta desse homem, a influência de John Knox foi tão grande na Escócia, suas orações, que o parlamento mudou a religião de catolicismo para protestantismo. Sal da terra. Ele não recebeu sabor, ele não foi influenciado, ele influenciou. A rainha da Inglaterra, quando estava em guerra, dizia: eu não temo os exércitos da Escócia, eu temo as orações de John Knox. Isso é tremendo. Primeiro, ele influencia, ele dá sabor, ele não recebe. Segundo, qual a outra propriedade do sal? Evita a corrupção, apodrecimento, a decomposição. Meu irmão, onde tem uma igreja de Cristo plantada, o bairro que tem uma igreja cristã plantada, a sala de aula que tem um cristão estudando, a repartição profissional que tem um crente, a presença dessa igreja, desse crente, em qualquer repartição que seja, ela deve restringir o mal, restringir a corrupção. O nosso elevado padrão, a nossa honestidade, integridade, fidelidade a Deus e às Escrituras, deve inibir o pecador de manifestar a sua corrupção. Agora não, o que eu vejo é crente, está na roda dos escarnecedores. Quando o crente chega, aí que o pau come. Aí que a coisa fica feia mesmo. Crente desbocado, endividado, violento, mentiroso, sensual. Não é esse o padrão do crente. Ele evita da corrupção. Eu vou te dar um exemplo simples aqui. Professora enviada pelo cão, está na aula. Ela sabe que tem uma crente lá, aquela menininha, aquela crente. Além de nerd, é crente. E ela está passando a aula na luz. De repente, a matéria cai em um tema religioso, então ela vai zombar de Deus. A hora que ela vai zombar, ela olha para a menina, ela desiste. A presença daquela garota inibe a professora de manifestar corrupção. Recreio, está aqueles garotos falando de sexo, de pornografia, tal. Chega o jovem crente, de verdade. Quando ele chega, o Pedrinho está chegando, muda de assunto. Eles ficam inibidos de serem depravados da presença, porque sabem que aquele jovem é honesto, íntegro, tem valores cristãos. Você quer ver outro exemplo disso? Um exemplo fortíssimo? Os puritanos.
Você sabia que a Coca-Cola foi criada por causa dos puritanos? Estude a história da Coca-Cola. A Coca-Cola foi originada na Nova Inglaterra, Estados Unidos. A fórmula original da Coca-Cola, a primeira, ela continha álcool. Mas a presença e influência dos puritanos era tão forte naquela época, que eles não permitiam o uso abusado, desordenado do álcool. Então o idealizador não vai vender por causa desses puritanos, tem que tirar o álcool. Nasceu xarope gaseificado de Coca-Cola. Sal. Aqui não. Os casamentos, a união homoafetiva, aborto, ideologia de gênero, marxismo cultural, deve ser refreado pela presença da igreja, a influência da igreja, a conduta, o testemunho da igreja. Essa é a função do sal. Nós temos vivido assim. Terceira coisa que aponta: o sal é um elemento distinto, singular. Então, antes de eu entrar nisso, pastor Erival, quando você faz 10 quilos de feijão, você vai temperar com sal, o senhor coloca 10 quilos de sal? Você já está pensando onde eu vou, né? O senhor está querendo dizer que uma pequena quantidade de sal tem capacidade de salgar uma massa? Sim. Por que o senhor está dizendo isso? Quando eu venho para essa cidade, eu penso, 12 milhões de habitantes, 25 em toda a grande São Paulo. Os centros, os polos de heresias estão aqui. Eu não sei onde vai parar uma cidade dessa. E eu penso, será que essa cidade pode se dobrar ao senhorio de Cristo? Será que há pregadores? Será que há ceifeiros suficientes? Somos tão pouco. Então me lembro, não, uma pequena quantidade de sal é suficiente para influenciar uma massa. 12 apóstolos viraram o mundo de pernas para o ar. Se você ler Atos, você vai ver aquela frase excepcional que diz: esses que transtornam o mundo chegaram até nós. Estava dizendo de Paulo, Barnabé, estava dizendo do médico Lucas, Silas. Poucos homens fizeram muito, porque são sal. Um crente fiel pode causar um estrondo no inferno, pode convencer multidões ao evangelho, pode mudar leis e etnias, leis em etnias. Veja o que fez Martin Luther King com o racismo. Veja o que o Dr. Billy Graham fez. Vocês já viram o documentário do Billy Graham? O Billy Graham fez a polícia soviética cantar glória e aleluia, com o machado, com a foice e o martelo no cap. Meu Deus do céu, na época de Gorbachev, um homem só. Ele, se eu não me engano, foi o único pastor a pregar na Coreia do Norte, na China comunista, na União Soviética. Um homem só. Olha que Martinho Lutero fez, um monge com algumas teses colada na porta de uma cidade do interior da Alemanha, virou o mundo de pernas para o ar. O pastor Hernandes conta um testemunho da Romênia, de um povinho ali, de um grupinho de cristãos que morreram, mas tiraram aquele país tiraram aquele país do comunismo, e um avivamento se irrompeu. Eu não sei o nome de ninguém, se era famoso, escreveu livro, se era profeta, era crente. Minha irmã, você na escola pode... Olha, tem um jovem que veio comigo aí. Esse jovem é muito piedoso, ainda bem que ele não está ouvindo para não ficar soberbo. Está estudando letras. Ele estava trabalhando numa instituição com 2 lésbicas. Essas lésbicas moravam junto e adotaram um filho. Ele começou a pregar para ela. E elas começaram a ver a conduta dele. Não chegava atrasado, não falava mal do patrão, não roubava da firma, porque todo mundo fazia. Pegava ele orando, lendo. Ele, olha, por que você faz assim? Porque eu sou cristão, os meus valores não permitem fazer isso.
E foi evangelizando. Olha, eu trouxe um exemplar da Bíblia para vocês. Você não vai acreditar. Uma das lésbicas começou a gostar dele. A lésbica gostou dele, começou a gostar dele. A lésbica falou: desse jeito eu vou deixar de ser lésbica. E vou me apaixonar por você. Por quê? Ele deu dinheiro, ele fez. Não, o seu testemunho, uma pitada de sal foi lançada naquela instituição, e a corrupção ali foi refreada, ele exerceu influência, não foi ele que ingressou no homossexualismo, não recebeu o sabor, foi o homossexual que estava ingressando no heterossexualismo, era ele que estava sendo influenciado pelo testemunho daquele jovem de 20 anos. Maravilhoso ou não? Se nós fôssemos assim, irmãos, sal da terra e luz do mundo. Deixa eu lembrar do outro testemunho que eu ia contar. Bom, vamos prosseguindo. Se nós vivêssemos assim, quem disse isso? Foi Leonard Ravenhill ou foi Charles Studi? Se nós vivêssemos como crentes genuínos, de verdade, pelo menos por uma semana, nosso mundo todo seria impactado pelas nossas vidas. Irmão, essa é a função do sal: restringir o pecado, dar sabor, influenciar, criar tendências. Nós devemos não ser um povo tímido, passivo, que se contenta com pouco. William Carey, o grande missionário, o pai das missões modernas, dizia: sonhe coisas grandes para Deus, realize coisas grandes. Nós devemos ser um povo que provoca impacto. Você quer ver o testemunho? Os mártires do Coliseu. Nero começava a sacrificar cristãos. Muitas vezes, quando colocavam cristãos no Coliseu, e a sentença era a morte por serem, o crime era serem cristãos. Quando soltavam os leões famintos ali, para atacar eles começavam a cantar: glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia. E os leões iam estilhaçando, arrancando a jugular, pedaços, e aqueles crentes cantando. Outras vezes, quando soltavam os leões, eles continuavam cantando, e os leões às vezes ficavam inibidos, com medo, e não comiam, voltavam para dentro da toca. O que aconteceu? Aquele Coliseu que parecia que é um monte de corintiano e palmeirense, começava a ver o testemunho deles, e começou a haver conversões nas arquibancadas, por causa do testemunho. Que povo é esse? Que povo é esse que morre cantando, que não murmura, que não nega a sua fé? Então às vezes Nero descia, e via pedaços de corpos, ia chutando, e via que os semblantes da maioria estavam um aspecto feliz. E ele diz que a decisão: pare de matar. A frase de Tertuliano está cumprindo. O sangue dos mártires é semente da igreja. A gente está matando e está convertendo. Para de matar, não é a saída. Olha o testemunho, gente. Vai estudar os morávios, os valdenses, aqueles refugiados da Tchecoslováquia, ficaram ali no condado do conde Nicolau von Zinzendorf, e começaram a fazer cultos. E aí teve um dia, e eles iam, não gostavam, tinha que ir à força, mas um dia, numa reunião de oração, o Espírito Santo é derramado, e um avivamento irrompe entre os morávios, e eles começam a exigir: queremos 3 cultos por dia. Eles se candidatam às missões do Caribe, na África, e eles se vendem como escravos, para pregar para os africanos. Meu irmão, isso é ser sal da terra e luz do mundo. Agora, já vou encerrar, porque venceu o meu tempo. Como eu exerço essa influência? Como? Como eu restringo do mal? Como eu dito opiniões? Como é ser sal? Jesus vai dizer: se o céu vier a ser insípido, como lhe restará o sabor? Para mais nada presta. Jesus está dizendo: sal, para ser sal, tem que ter características de sal, senão não é sal.
Se ele não tem características de sal, ele não pode dar sabor, nem pode restringir do mal. Ok? Quais são as características do sal? Cloreto de sódio vai. Vós sois o sal da terra. Quais são as características do verdadeiro crente? Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os perseguidos pela justiça. O 13 é apenas a conclusão das bem-aventuranças. Sabe como eu influencio esse mundo? É vivendo acentuadamente cada bem-aventurança. É o pobre de espírito que não se jacta pela salvação, que não se jacta pela sua posição. Ele sabe que tudo vem dele. Nada trago em minhas mãos, somente em tua cruz me apego. Ele é manso. Quem é manso? Que não entra em disputas. Aqui não está dizendo de qualidades naturais, de mansidão, de temperamento. A mansidão aqui é que não há opulência, não há disputas por posições, disputa por cargos, disputa por ostentações. É o que se acomoda com o que tem, é o que se sujeita à vida que Deus deu. É o pobre, é humilde de espírito. Os que choram é o quebrantado. Chora por quê? Não é aquela irmãzinha que vê uma cena de novela e já chora, não é essa. É o que chora pelo estado de miséria da humanidade, pela corrupção do mundo. Uma das grandes marcas do crente é que ele não é indiferente à corrupção dessa terra, não é indiferente a essa lei de imigração que está abrindo as portas para tudo quanto é lixo ideológico, pelo contrabando, exportação de pornografia infantil, me fugiu o termo, de pornografia infantil. Ele chora, ele não é insensível. E segundo, chora pelo próprio pecado, chora pela própria condição. É igual a Isaías: ai de mim que estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros. Quarto, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. É a marca do crente, é o anelo. Quais são os anseios do verdadeiro crente? Ter uma Ferrari F50, passar 100 dias em Paris, Amsterdã, Londres, Nova York, fazer botox, lipo, conquistar os altos degraus da fama? Não, o verdadeiro crente tem fome de Deus, fome do Espírito Santo, fome por santidade, fome por estudar a Bíblia, fome por vir aos cultos. Essa é a propriedade do sal. Bem-aventurados os misericordiosos. Os misericordiosos são aqueles que são sensíveis à necessidade alheia e trabalham para aliviá-la. Não fica só no campo do sentimento. É o que vê a fome das pessoas, a necessidade física, e ele se quebranta. Mas não só se quebranta, trabalha para aliviar. Os misericordiosos é a figura de Jesus, vendo a multidão, teve compaixão dela, porque eram as ovelhas sem pastor, e disse: não, eu vou despedir a multidão sem comer, porque há 3 dias estão conosco, para que não ocorra que desfaleça no caminho. Misericordioso, como é que você fecha a porta na cara de todos e de tudo? Não vê a necessidade que está do seu lado. Isso é a marca do cristão. Bem-aventurado limpos de coração. Talvez você pode dizer, é o santo, o puro. Não, o limpo de coração tem uma conotação mais elevada. A palavra limpo de coração, que vem do grego, dá a ideia de purificação do metal. Quando você pega um metal valioso, o ouro, por exemplo, ele está cheio de metais grudados nele. Então ele precisa passar por uma purificação, ser aquecido, e aqueles metais vão sair, o ouro fica maciço, genuíno. Bem-aventurado aqueles que não possuem lealdades competindo. Particularmente, esse foi o texto que mais falou comigo na minha vida, nos 20 anos que eu sou cristão. Nenhum outro texto, nenhuma outra palavra falou tanto comigo quanto essa. Porque ele tem uma promessa que é a promessa mais grandiosa da Bíblia: verão a Deus. Esse dia eu estava meditando, é por isso que eu não vi a Deus. Lógico que eu não estou dizendo com olhos físicos, por causa das lealdades competindo. Ídolos é aquele que dá uma adoração singela para Deus. É o João Batista: eu batizo com água para arrependimento, óleo puro de coração, mas vem aquele que é maior do que eu, cujas alparcas
eu não sou digno de desatar. Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse é o puro, propriedade do sal. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Propriedade do sal, do verdadeiro crente. Ele promove a paz onde ela não está, e ele faz ela permanecer onde ela está. Onde não tem paz, ele chega, promove. E onde a paz já está instalada, ele faz com que ela permita, com que ela permaneça. Pacificador. Mas o pacificador tem uma conotação mais profunda. O pacificador é aquele que reconcilia o pecador com Deus. É o que promove a reconciliação, a paz entre as partes. Deus que está irado contra o homem que é o seu inimigo. O pacificador é um proclamador do Evangelho. E último, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Essa é o mais simples. Eu li 7 bem-aventuranças. A 8ª é consequência de se ter as 7. Se você for puro de coração, manso, pobre de espírito, misericordioso, pacificador, se você for ter fome e sede de justiça, você será perseguido. A sociedade não suporta pessoas que se conduzem dessa maneira. Por isso, uma das grandes marcas do crente, eu fico bobo de ver que eu não encontro, ele será perseguido. Deixa eu te dizer, o mundo odeia você, a tua professora persegue, achincalha você, seus familiares ímpios odeiam você, mas não é porque você deve, é mau caráter não, é por causa da justiça, da sua integridade, da sua fidelidade a Deus. A Bíblia diz, Jesus, ai de vós quando todos falarem bem de vós. O mundo não pode nos estimar, o mundo não pode nos elogiar, o mundo não aceita a nossa aparência. Jesus diz, se odiaram a mim, odiarão a vós. De todos sereis odiados por amor do meu nome. Isso é ser a bem-aventurança, isso é ter as bem-aventuranças, isso é ser sal. Irmão, se nós vivermos essas 8 bem-aventuranças, nós então exerceremos influência sobre São Paulo e Grande São Paulo. Eu creio que um funcionário só aqui de uma multinacional pode mobilizar ela. Você viu o testemunho que está aí rodando na internet? O dono de uma grande empresa se vestiu de funcionário. É de aprendiz. Era como, o dono se vestiu de alguém que estava sendo contratado. E foi para um chefe de repartição para ele ensinar. Pegou o chefe de repartição e o homem era crente. O homem é o que mais trabalhava na empresa. Ele fez algo errado. Não, você não pode fazer isso, você vai comprometer a empresa. E o patrão vendo ele. Olha, eu errei aqui, moço, não sei, o patrão fingindo. Não, vem cá, deixou o trabalho, teve paciência, ajudou ele assim, assado. Olha, vou dizer uma coisa, se você quer crescer aqui, você tem que ser honesto. Vamos para o patrão, para o dono da empresa. Você quer crescer aqui, você tem que ser honesto. Tem que respeitar o seu patrão. Não trapaceie, isso não está certo. O patrão foi lá, 2 semanas depois, chamou ele na sala. Senta aí, camarada. Lembra o cara que estava ensinando 2 semanas atrás? Era eu. Eu queria saber qual é o seu segredo. Eu fiquei emocionado com você. Eu nunca vi alguém tão leal, tão fiel, tão dedicado. Ele disse assim, é porque antes de obedecer ao Senhor, eu obedeço o meu Senhor. Eu sou cristão. O patrão promoveu, o patrão começou a chorar, todo patrão que se expõe, começou a chorar, ficou comovido, promoveu esse homem, falou, você é digno de um cargo de extrema confiança nessa instituição. Um homem só dobra o império, igreja. Um pregador só põe a nação abaixo. Um pai de família santo influencia milhares. São Paulo não é maior que o Evangelho. São Paulo não é maior que a cruz de Cristo. São Paulo não é maior que o Senhor Jesus. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e nem marxismo, ateísmo, nem união homoafetiva prevalecerá contra ela. Teve nos anos 90 um grande pregador brasileiro,
o título da sua pregação era Sal fora do saleiro. Saia do saleiro, igreja, abra a tua boca, impõe a tua opinião, pregue o evangelho, mostre o elevado padrão de conduta que o Senhor te entregou. O crente acha que é povinho, está certo que o que o povo testemunha aí parece povinho, você vai na igreja, eu era endemoniada, Deus tirou 7 demônios de mim, 15 caroços, estou casado para a terceira vez, apanhava, arrancou meus dentes, eu fui encontrar ele na cadeia, Jesus me libertou. O ímpio falou, eu não quero ir para um lugar desse não. Não vai. Você está doido? Ai, apóstolo, sabe? O que é isso? Querido, você estuda a história de Jonathan Edwards, da descendência dele saiu reitores, presidentes da república, senadores. John Noe começou a estudar hebraico com 6 anos de idade. Martim Lutero era professor de teologia de Wittenberg. Você estuda John Wesley, um dos homens mais inteligentes da Inglaterra. John Wesley, eu estive lá, pastor, e ele traduziu várias obras do alemão para o inglês. As pessoas falam assim, até hoje eu não sei onde esse homem aprendeu alemão. Ninguém sabe onde ele aprendeu, ele traduziu vários livros do alemão. Meu irmão, não rebaixe, não somos um povinho de quinta. Eu vou terminar com esse versículo, antes que o Arival joga a Bíblia em mim. Eu vou terminar com esse versículo. Você não é povinho de quinta categoria, gentinha, não, você é geração eleita, nação santa, povo adquirido de Deus, sacerdócio real, para que vades e pregue a luz do evangelho às nações perdidas. Vamos ficar de pé. Só o sal da terra levanta aí hoje. Começa no metrô já, viu, meu filho? No ônibus, com a cunhada, a sogra, vai nela. Mas vai com amor, por favor. Eu vou fazer oração e vou estar lá no livro, caso você queira ir lá. Mais uma vez eu agradeço a simpatia desses homens, desse presbitério. Vamos juntos pelo evangelho. Vocês são nossos cooperadores. Sozinhos não fazemos a obra. Fica firme aí. Você está numa igreja bíblica, séria e honesta. Uma igreja que não quer seu dinheiro, só quer sua alma na eternidade. Vamos ser cooperadores. Agarra aqui. Logo, logo teremos um grande templo. Logo, logo você pode ser um pastor, um cooperador, um obreiro, um missionário desta grande obra. Estenda suas mãos, Senhor Jesus. Obrigado por maravilhosa graça concedida de nos fazer filhos de Deus, feitos à imagem do seu Filho. Ajuda-nos a exercer o nosso ofício de crente, sal da terra e luz do mundo, em nome de Jesus, amém.